Há muito tempo, numa terra distante do Oriente, viveu uma mulher que jamais imaginaria se tornar um instrumento de salvação. Seu nome era Esther. E embora hoje seu nome ecoe em sinagogas, igrejas e corações, o começo de sua história foi humilde, quase invisível. Esther era uma jovem órfã. Perdeu pai e mãe cedo. Foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem justo, íntegro e profundamente temente a Deus. Ambos faziam parte de um povo cativo, os judeus. Viviam exilados na poderosa cidade de Suzã, capital do Império Persa. Eles não estavam ali por escolha. Foram levados como prisioneiros, resultado de uma longa história de desobediência e queda de Jerusalém. E no tempo de Esther, os céus pareciam silenciosos. Já fazia muito que Deus não enviava profetas. O templo estava distante. Israel não tinha rei. Muitos já haviam se assimilado à cultura pagã. Mas mesmo em tempos de silêncio, Deus não deixa de escrever. É nesse cenário que um novo capítulo se inicia. O rei da Pérsia, Assuero, também conhecido como Xerxes, governava com mão firme, rico, poderoso, dono de exércitos e de reinos vastos. Durante um grande banquete, após dias de festas, ele chama sua esposa, a rainha Vasti, para se apresentar diante dos homens bêbados da corte. Ela recusa, e por isso é deposta. A coroa é retirada. O trono fica vazio. Então os conselheiros do rei sugerem que se faça um concurso para escolher a nova rainha, que se tragam moças virgens de toda a província do reino para passar por um ano de tratamento de beleza. E uma por uma se apresente ao rei. Dentre elas, ele escolherá sua nova esposa. E entre essas jovens está Esther. Mas ela não revela seu povo, nem sua fé. Por instrução de Mardoqueu, ela guarda segredo. Pensa nisso, uma jovem simples, sem pai, sem mãe, vivendo num palácio estranho, cercada por outras que talvez fossem mais belas, mais preparadas, mais ambiciosas. Mas Esther tinha algo que não se podia comprar: graça. Quando chegou sua vez, ela não exigiu ornamentos nem perfumes caros. Foi simples. E justamente por isso, ganhou o coração do rei. Assuero a amou mais que todas as outras e colocou sobre sua cabeça a coroa real. Uma jovem órfã de um povo desprezado, agora era rainha do maior império da terra. Mas essa não é uma história de romance. É uma história de guerra e de livramento. Enquanto Esther se ajustava à nova vida, um homem subia ao poder: Amã. Ele era o segundo homem mais importante do império e extremamente orgulhoso. Quando Mardoqueu, o judeu, se recusou a se curvar diante dele, Amã se enfureceu. E ao invés de punir apenas Mardoqueu, planejou eliminar todos os judeus do império. Sim, todos. Homens, mulheres, crianças, em todas as 127 províncias. Ele convenceu o rei a assinar um decreto. No dia marcado, qualquer cidadão poderia matar um judeu e tomar seus bens. O decreto foi selado com o anel do rei. Era irrevogável. O povo entrou em pânico. Choro, jejum, desespero. Mardoqueu rasgou suas roupas, colocou pano de saco e cinza. Foi até os portões do palácio e mandou um recado a Esther: Você precisa fazer algo, ir até o rei, pedir pelo nosso povo. Mas Esther hesitou. Ela sabia a regra. Quem se apresentasse ao rei sem ser chamado, poderia morrer, mesmo sendo rainha. Ela respondeu: Já faz 30 dias que ele não me chama. Se eu for assim, posso morrer. Foi quando Mardoqueu disse: Não pense que por estar no palácio você escapará. Se você se calar, Deus pode levantar livramento de outro lugar. Mas quem sabe se não foi exatamente para este tempo que você foi colocada aí? Aquelas palavras atravessaram Esther como uma espada. Ela entendeu. Não era sobre conforto, era sobre propósito. Então, Esther enviou sua resposta:
reúna todos os judeus. Jejuem por mim por 3 dias, eu e minhas servas faremos o mesmo, e depois disso eu irei até o rei, e se eu perecer, pereci. Foi nesse momento que a órfã virou intercessora, a rainha virou guerreira, e a história começou a mudar. Depois dos dias de jejum, Ester vestiu suas roupas reais, respirou fundo e caminhou em direção à sala do trono. Todos os olhos se voltaram. O silêncio tomou o ambiente. O rei a viu e estendeu o cetro. Ela havia sido aceita, estava viva e tinha uma chance. Com sabedoria, Ester não implorou de imediato. Ela convidou o rei e Amã para um banquete e depois para outro. Foi só no segundo banquete que ela revelou tudo: sua origem, seu povo e a trama de Amã. Ela disse: se fosse apenas para sermos escravizados, eu teria ficado calada, mas querem nos destruir completamente, e eu sou uma deles. O rei ficou furioso. Amã tentou suplicar, mas já era tarde. O homem que planejou a morte de um povo inteiro morreu enforcado na forca que havia preparado para Mardoqueu. O decreto foi anulado. O povo foi salvo. E os judeus celebram esse livramento até hoje, na festa de Purim. Tudo por causa de uma mulher. Uma mulher improvável, mas cheia de fé. Ester nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ela não era profetisa, não tinha linhagem real, não era guerreira, mas tinha coragem, tinha propósito. E confiava em Deus. Quantas vezes você se sentiu deslocado, fora do lugar, como se estivesse em um cenário que não entende, e se for exatamente aí que Deus quer te usar? Ester estava no palácio, mas não era para conforto, era para confronto. E às vezes, Deus te coloca em posições difíceis, não para te proteger do fogo, mas para que, através de você, outros sejam salvos. Você não precisa de título, de fama, de força, só de fé. Ester jejuou, esperou o tempo certo, agiu com sabedoria e não fugiu do risco. Ela nos lembra que há momentos na vida em que precisamos parar de fugir e nos levantar, porque há pessoas que só serão alcançadas se você tiver coragem de abrir a boca, de se posicionar, de orar, de agir. A sua história talvez tenha começado com rejeição, perdas, abandono, mas Deus é especialista em usar histórias difíceis para cumprir promessas grandes. Ele pode fazer da sua dor um chamado, do seu silêncio uma oração e da sua posição uma ponte para a libertação. Se essa história tocou você, comenta aqui embaixo. Foi para esse tempo que eu nasci. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa lembrar que tem um propósito maior. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e ativa o sininho. Toda semana, uma nova história que mostra como Deus transforma gente comum em instrumento de salvação. E no próximo vídeo, vamos conhecer a mulher adúltera e como Jesus, com apenas uma frase, desmontou a acusação e restaurou uma alma ferida. Muito obrigado por estar aqui. Que você encontre coragem onde achava que só havia medo e propósito, onde antes só havia dúvida. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.